Daí por diante eu respondo o que vocês me perguntarem, senão eu falo a tarde toda e fico rouco. Vamos lá. Meu nome é Heinz e eu queria perguntar o motivo que alguns países como a Venezuela, eles têm uma atitude tão anti-americana, não só a Venezuela, quanto o Equador também, eles reprimem um pouco, falam que os Estados Unidos é imperialista, não sei o quê, enquanto a relação com os Estados Unidos é tão importante na América Latina para o desenvolvimento. Eu queria saber o motivo desses países. Tudo bem que existe toda a história do colonialismo e o neocolonialismo, etc. Só que eu queria saber o motivo que esses países eles mantêm uma raiva, mesmo depois de 20 anos após a queda do Muro de Berlim, praticamente, e eles continuam sendo totalmente contra os Estados Unidos, etc. e tal, e sendo que, às vezes, poderia até fazer bem para a economia deles se eles não fossem. Bom, há vários motivos. Por um lado, eles são muito dependentes dos Estados Unidos. A Venezuela exporta petróleo para os Estados Unidos. A Venezuela é dona de muitos postos de gasolina nos Estados Unidos. Né? Para mostrar a você como é que é, uma vez eu estava numa reunião lá em Quebec, dos presidentes da América Latina. E lá estava era o Nixon, o Bush, o presidente. E o Chávez era o presidente da Venezuela. E o Chávez, no estilo dele, fez um discurso violento tal, contra os Estados Unidos tal. E aí o presidente do Uruguai, que chamava-se Biden, naquela época lá, ele disse, olha, presidente, dizendo para o Bush, não se preocupe com o que ele está dizendo, não. Eu só queria poder que você me autorizasse a ter nos Estados Unidos tantos açougues para eu vender minha carne, quanto a Venezuela tem postos de gasolina. Né? Porque a Venezuela tem muitos postos de gasolina nos Estados Unidos, tem refinarias e tal. Então ela tem uma relação com os Estados Unidos. Isso dá sempre uma vontade de você, meu Deus, eu estou dependendo demais deste aí. Mas, por outro lado, tem as questões que não são objetivas, são subjetivas, são políticas. O presidente Chávez nasceu politicamente com um discurso que era contra o que prevalecia antes. O que prevalecia antes na Venezuela eram governos democráticos, mas muito pró-americanos. E onde esses governos, muitas vezes, não olhavam muito para o povo também. Né? Então, o Chávez subiu dizendo, olha, eu vou olhar para o povo, eles não olhavam porque eles são da oligarquia, e essa oligarquia é ligada aos americanos. Então, criou uma situação de conflito. O mesmo aconteceu no Equador. Né? Embora o Equador não tenha tanta essa relação assim, econômica tão direta com os Estados Unidos, tem, por causa do petróleo, mas a banana ele exporta para a Europa, mas também havia uma velha pendenga lá interna no Equador, e um presidente do Equador que, numa certa altura, ele dolarizou a economia. Para acabar com a inflação. Ficou tudo ligado. E foi muito acusado de haver manipulações dos bancos, não sei o quê, e ele foi embora para os Estados Unidos. O que o sucedeu depois de um golpe, bom, acusou também disso. Olha aqui, está vendo? Essa gente está vendida, não sei o quê e tal. E como às vezes tem elementos de verdade, não é que explique toda a situação anterior, mas tem um outro momento, está vendo? Fez tal coisa, a influência americana, não sei o quê, e o povo não pior. E é sempre mais fácil dizer o culpado é o que está lá fora. Né? Então ele diz, o culpado é o que está lá fora. Quando o país cresce mais, no caso do Brasil, né, mesmo do México, né, onde havia uma relação muito anti-americana no passado, quando o país cresce mais, ele fica menos assim, com a necessidade de encontrar o culpado no outro. Porque o culpado não, sou eu que estou crescendo, não é o outro que está me fazendo crescer. Você faz o contrário. A crise não é de vocês, não é minha. Né? Você inverte a relação, então você não precisa ser anti-americano. Né? Eu acho que são esses os fatores. Sem esquecer o que você disse. Os americanos também fizeram muita intervenção. Na América Central era o inferno. Toda hora eles faziam intervenção, ocupavam militarmente, se metiam. Aqui no Brasil a gente não sente tanto isso porque nós somos longe e porque nós somos mais poderosos. Né? E não vão fazer isso. Já tentaram. Mas não assim de invadir, isso não. Lá na América Central, sim. Né? Intervenção mais direta. Então é fácil dizer, olha o que eles fazem. Né? Então tem uma base objetiva também para dizer por que você tem tanta gana dos americanos. Nós não temos essa gana, nós não precisamos ter. Nós temos mais condição de falar de igual para igual. Igual para igual, um pouco exagerado, mas a gente botando o sapato alto, fica igual. Salto alto dá certo. Meu nome é Edileu. Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta sobre o mandato do senhor. Pode. Posso? A pergunta aqui é livre, a resposta não. Ah, tá. Eu gostaria de saber o ponto de vista do senhor em relação ao seu mandato. Como
o senhor viu o seu mandato Bom, como presidente da República? Tá. Eu escrevi um livro para dizer isso. Tá aí, mas veja, quando você se elege presidente, você encontra desafios, né? E você tem que ver quais eram os desafios que eu tinha naquela época. O principal desafio que eu diria que era os mesmos que eu mencionei aqui, mas de agudo e imediato era: será que dá para controlar a economia? Porque nós tínhamos acabado com a inflação 6 meses antes, quando eu era ministro da Fazenda, né? E logo no começo do meu governo houve a crise do México, aliás, no fim do governo do presidente Itamar, e que colocou uma instabilidade muito grande no mundo. Então, meu primeiro problema era garantir a estabilização da economia, né? Foi garantido? Foi, até certo ponto, foi, até hoje, né? Não só por mim, pelo governo do presidente Lula também, né? Bom, nesse sentido, a coisa funcionou. O segundo problema era a democracia. Aqui não era tão agudo assim. Nós já tínhamos passado pela fase mais difícil, houve a campanha das diretas, a eleição indireta do Tancredo, morre o Tancredo, assume o Sarney. O Sarney permitiu que houvesse a continuidade da abertura, ajudou na acomodação democrática, elegemos o presidente Collor, foi o primeiro pelo voto, houve o impeachment, né? No período do presidente Itamar, não só houve o impeachment do Collor, como sobe o Itamar, e tem depois um escândalo dos anões do orçamento, muito difícil, mas, digamos, eu nunca senti que houvesse riscos democráticos. As Forças Armadas estavam já compromissadas com a ordem democrática, eu não tive problemas, a não ser eu dizer, vamos continuar fortalecendo essa questão. Tinha outro desafio, que era o social e social, né? Bom, vocês, naquela altura, a Constituição mandava que existisse o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas não existia na prática. Então, tivemos que montar o SUS. Montamos o SUS. Bom, mal, funciona. Não tinha nada, hoje funciona. Educação. Educação tem sempre problemas. O meu desafio maior era, bom, será que dá para dar acesso à educação para todo mundo? Tentamos. Hoje tem 97%, 98% das crianças na escola. Que educação? Isso é um problema mais difícil. Até hoje não está resolvido, né? Bom, reforma agrária. Agora ninguém nem falam disso. Naquela época só se falava disso. Ou faz a reforma agrária ou o Brasil não vai para frente. Bom, começamos a fazer. O Lula também continuou, né? Hoje esqueceram a reforma agrária. Ninguém fala do assunto. E empate porque o que podia ser feito foi feito. Críticas. Podia ser feito melhor? Sempre pode. Era possível ter mudado certas políticas, por exemplo, na questão de câmbio antes? Era possível. Poderíamos ter feito. Não fizemos por quê? Porque tínhamos medo de voltar essa inflação. Se tivesse feito antes, teria sido melhor, né? Teria sido possível fazer uma reforma do sistema político? Eu não quis entrar a fundo nessa, porque eu achava que eu não tinha forças para fazer. Eu dizia, bom, se eu vou me meter a fazer reforma política, eu não vou fazer as outras. Eu tinha que mudar a economia, fazer as empresas serem mais competitivas, fazer a Petrobras ficar competindo para poder ser o que ela é hoje, crescer, né? Podia pegar Vale do Rio Doce, que era burocrática, para privatizar, para dar um salto, não tinha sistema telefônico, tivemos que fazer a privatização e tudo isso. Eu digo, bom, se eu for me meter a fazer a reforma política, vamos ficar entalados na reforma política, não sai nem essa nem as outras. Agora, algumas pessoas dizem, bom, quando você tinha força e poder, por que não fez a reforma política? A minha resposta é porque eu estou dando a vocês agora. Terá sido certo isso? Só Deus sabe, né? Ou só a história vai julgar, né? É difícil a gente avaliar, e sempre avaliar. No fundo é o seguinte, você tem que perguntar, bom, quando eu peguei, eu melhorei o que estava? Eu mantive o que estava? Ou eu piorei o que estava, né? Isso qualquer governo tem que fazer essa pergunta. E tem que pensar em termos relativos, porque isso não é o que você deseja, não é? É o que você está indo na direção de melhoria ou não está indo na direção de melhoria. Em que áreas? Umas vão com mais velocidade, outras com menos velocidade. A gente erra, muitas vezes, erra na escolha de pessoas, né? Não sabe de antemão, às vezes a pessoa parece fantástica, chega lá, não funciona, né? E não depende da sua vontade, depende de você coordenar e ter muitas vontades que converjam. É preciso que a sociedade apoie. Quer dizer, e depende da condição geral, né? Eu peguei o mundo com crise o tempo todo. Eu fui presidente 8 anos. Desses 8, só 2 não tivemos crise. Só em 96 e no ano 2000. Então, você tinha que
navegar com o mar encapelado, navegar com vento contra. Né? Quando o vento sopra a favor, a coisa vai mais fácil. Enfim, é difícil julgar. Eu posso passar a tarde falando do que eu poderia ter feito e não fiz. Como posso passar a tarde dizendo do que eu fiz. Né? A gente faz o que pode nas circunstâncias e às vezes fracassa. Oi, boa tarde. Eu queria saber o que o senhor acha da entrada da Venezuela no Mercosul e a unificação da moeda no Mercosul, se isso traria vantagens ou não. Bom, a Venezuela no Mercosul. Eu acho que, em tese, quanto mais o Mercosul puder ser abrangente, melhor é. Né? Então, e a Venezuela é um país importante para nós. Não só porque a Venezuela tem, como eu disse, todo mundo sabe, uma base de energia boa, como também porque nós temos muito investimento brasileiro na Venezuela. Então, eu acho que, em tese, a entrada da Venezuela será positiva, desde que a Venezuela cumpra as regras do Mercosul. Essas regras são regras econômicas, são regras políticas. As econômicas dizem respeito ao seguinte: você tem que ter o seu sistema de tarifas, quer dizer, de imposto que você cobra para quando você importa, unificado. E você tem que aceitar a regra que vale para todos. Você tem que se preparar para isso. É todo um trabalho complicado. A política diz o seguinte: a democracia é o regime que tem que prevalecer. Então, eu acho que a questão da Venezuela é perguntar essas questões. Vocês estão fazendo esforço para cumprir as regras do Mercosul? Quais são? O que vocês fizeram? Eu acho que o governo do Brasil e dos outros países, o Congresso, deve perguntar isso. E, em tese, é bom que eles venham, desde que cumpram as regras. Qual é o risco, o medo, para falar mais francamente? É de que o presidente Chávez, dado o temperamento dele, o espírito dele, que ele use o Mercosul como uma plataforma para criticar os Estados Unidos só. Pode criticar os Estados Unidos, em momentos é necessário criticar, às vezes é necessário criticar, mas não pode transformar tudo num elemento de negativo. Há um certo temor nesse sentido. Mas veja o seguinte: pegue a Europa, onde houve um processo de integração importante. Na Europa, os governos não pensam a mesma coisa. Eles mudam. Uns são de esquerda, outros são de direita, outros são de centro, e se mantém a unidade. Então, o fato da Venezuela ter um governo desse ou daquele tipo não é o que altera. O que altera é saber se todos esses governos, qualquer que seja o seu tipo, vai respeitar a regra. A condição é, se respeitar a regra do Mercosul, tudo bem. Se não respeitar, não. E como há pré-requisitos, eu acho que para aprovar a Venezuela tem que ver, vocês cumpriram o seu dever de casa, seguiram esses pré-requisitos, né? Bom, a outra pergunta sua? A moeda. Bom, em tese sim, mas é muito difícil. Por quê? Porque que é a moeda? A moeda é a expressão de um conjunto de políticas econômicas e de um sistema produtivo, né? Você não pode ter, quando você tem uma moeda única, isso significa o seguinte: os países que estão nesse grupo que tem essa moeda única não têm eles próprios política econômica, política monetária específica. Não tem Banco Central. Então, o Banco Central é um só, como na Europa. Só tem um Banco Central. A Alemanha não tem Banco Central, a França não tem Banco Central, Portugal não tem, a Espanha não tem. Qual é a consequência disso? É que quando o Banco Central toma uma decisão, ela vai valer para todos. E se o país quiser utilizar, por exemplo, o mecanismo de desvalorizar a sua moeda para poder exportar mais, não pode, porque está limitado àquilo. Países como os nossos, cuja política monetária e as políticas em geral, chamadas políticas macroeconômicas, são muito diferentes, não pode ter moeda única. Você tem que ter convergência primeiro. Como é que eles fizeram a moeda única na Europa? Eles fizeram um acordo chamado de Maastricht, que é uma cidade lá da Holanda, onde fizeram um acordo que define qual é a proporção de dívida pública máxima de cada país, né? E qual é o déficit fiscal que se pode aceitar em cada país. E por aí vai. Quer dizer, disciplinaram as políticas dos países. Aí depois fizeram a moeda única. Aqui, por enquanto, é retórica. Quando eu era presidente, o presidente Menem, numa reunião, propôs: vamos ter a moeda única do Mercosul, eu e ele, num debate com a imprensa. Eu digo: é uma maravilha. Agora, presidente Menem, nós vamos ter que fazer isso, coisas que nós não podíamos fazer. Então, são palavras que não tem por trás delas outra coisa senão a retórica, porque não tem os mecanismos que permitem existir uma moeda única.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, não é nenhuma pergunta, eu queria saber a sua opinião sobre o que o senhor acha se os Estados Unidos tirasse o embargo que ele impôs no Chile. Qual seria o futuro... No Chile? No Chile não, desculpa. Na Cuba, isso. Em Cuba. Qual seria o futuro de Cuba? O que o senhor acha disso? Eu acho que esse embargo é uma coisa fora de época completamente. É uma coisa anacrônica. Já deviam ter acabado com o embargo há muito tempo. Que o embargo apenas aumenta o sofrimento do povo cubano sem ter efeito maior que esse. E esse é muito negativo. O embargo foi feito para forçar o governo cubano, que era socialista, a se entregar, ou então para diminuir a capacidade do governo de crescer a economia de Cuba. É uma coisa perversa. E hoje é anacrônica, né? Eu acho que tinha que acabar esse embargo. O Obama deu os primeiros passos nessa direção. Ele liberou remessas de recursos, de viagem, não sei o quê. E acho que espero que acabe. Que efeito isso terá sobre Cuba? Bom, eu acho que isso pode melhorar a vida do povo cubano. Por quê? Porque tem muito cubano nos Estados Unidos que ficou rico e que tem família em Cuba e que tem interesse em ajudar e tal a Cuba, né? E qual é o temor que eventualmente até os cubanos possam ter? É que venha mais influência dos Estados Unidos sobre Cuba. Provavelmente, se você liberar o embargo, talvez até ao contrário do que os americanos imaginaram com o embargo, seja o contrário. Liberando é que eles vão ter mais capacidade de exercer algum fascínio sobre Cuba, né? E não sei se isso será automático, vai depender muito de como o governo de Cuba se adapte às circunstâncias. Até o momento, pelo menos o quanto se saiba do Fidel Castro, ele é muito renitente, não querer mudar nada no sistema político de Cuba, né? E parece ser que o Raul Castro, que é hoje o comandante lá, é um pouco mais aberto, ele já tomou algumas medidas. Não é que ele seja mais aberto, é que o mundo mudou tanto que as pessoas têm que acompanhar essa mudança, né? E eles podem imaginar de fazer o que fez a China. A China fez a liberalização econômica e não a política. Só que em Cuba é difícil, porque a China tem recursos econômicos enormes que Cuba não tem. Cuba continua sendo monoprodutora, né? Cuba é um pequeno país que dificilmente pode sobreviver sem se integrar numa zona econômica maior. Pode sobreviver, mas mal. O nível de vida da população sofre muito. E que teve progressos sociais importantes. Educação, saúde, é indiscutível, né? Eu acho que o bom para Cuba seria preservar esses progressos, ampliando o espaço de liberdade política em Cuba e dando a Cuba também maior autonomia para comerciar e para ter investimento e tal, né? Agora, quanto ao regime, eu acho que cada país escolhe o seu. Se for possível preservar os ganhos do regime socialista, acho bom para o povo, né? Educação, saúde, né? Não é necessário privatizar nada disso, mas outras áreas é melhor que ter investimento privado, senão a coisa não avança. Boa tarde, meu nome é Miller e estamos em 2009, ano que vem é 2010 e não é só ano de Copa do Mundo, e sim de eleição. E eu já queria tirar meu título de eleitor esse ano. Eu gostaria de saber suas projeções para o ano que vem, as eleições de 2010, que você acha quem sai na frente, sua opinião sobre até um possível candidato que você acha que irá ganhar e quais as expectativas para o governo desse candidato. Bom, enfim, aqui eu não costumo falar de coisa política partidária aqui, né? O que vai acontecer no ano que vem? O que sempre acontece? Vai ter eleição, e eu acho que vai ser há muitos anos, décadas que nós temos eleição com liberdade, vai continuar a haver liberdade. Isso não quer dizer que elas sejam corretas, porque às vezes tem influência econômica muito forte, né? A influência de manipulação do voto acabou por causa do voto eletrônico, isso melhorou muito, não é? O voto comprado, o peso é muito pequeno na eleição nacional, isso não tão pesa, né? O Brasil já hoje é um país cuja democracia está baseada na formação da opinião pública, né? Ela pesa mais que tudo, né? Como nós temos partidos que pesam pouco, então, uma das deficiências ou características, não sei, do nosso sistema político é que os partidos pesam menos que as pessoas, né? A opinião se forma em grande parte durante a campanha, né? Eu acho que é um engano pensar que o governo manipula, o partido faz tal coisa, o dinheiro, tudo isso é verdade. O governo manipula, o governo faz campanha, o dinheiro tem peso, mas, de alguma maneira, há mecanismos, sobretudo nas eleições majoritárias, governador, presidente, de formar opinião.
E aí depende do discurso, o que as pessoas dizem, porque, no fundo, é uma conversa com o país, né? Nesse momento, nas pesquisas de opinião, isso eu posso dizer porque está publicado. Quer dizer, o candidato, se for candidato José Serra, ele tem por volta de 40% das preferências hoje. Se for candidata a Dilma Rousseff, ela terá hoje 15%. O Ciro tem 16, 17%. O Aécio tem 14, 13%. Bom, esses são os nomes mais falados aí, né? Bom, isso é um indicador, mas não é um definidor, porque não tem campanha, né? As pessoas ainda não estão com o seu espírito voltado para a eleição. Então, você pergunta e as pessoas respondem um pouco tradicionalmente. É isso. Em geral, quem é falado, ou quem está no governo, né, que leva vantagem, né? Eu acho que isso muda. E vai mudar em função da capacidade que tem os candidatos de dizer alguma coisa que sensibilize a população. É claro que esse candidato não vai chegar no microfone e falar, você tem toda a propaganda. Acho que tudo isso é muito importante, mas, de qualquer maneira, a mensagem passa. E, por outro lado, há uma outra questão, é que você crescentemente tem a influência dos meios internéticos, né? O Orkut, não sei o quê, tudo isso vai pesar na campanha eleitoral. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Obama, né? E são meios de formação de opinião que são muito independentes da manipulação de partido, ou mesmo de governo. Então, meu palpite, para responder o que você perguntou, é que vai depender muito do que o candidato vai propor. E não dá para você saber agora, porque a opinião pública muda muito, porque os problemas mudam muito. Há um ano ninguém falava em crise, agora só se fala em crise. Como é que vai estar o emprego, o desemprego, né? Como é que vai estar a saúde? Enfim, isso, e qual é o tema do momento? Em certas épocas, a questão da segurança pública parece avassaladora, em outras ela desaparece, né? Bom, e campanha é uma coisa muito viva. Depende do que os partidos, os candidatos, captem esse sentimento da população e expressem de uma maneira convincente. Outra coisa é o julgamento que a população precisa fazer, mas nem sempre faz, sobre a capacidade que os candidatos têm de executar o que falam, e sobre a lealdade dos candidatos. Quem votou no Lula pensando que ele ia transformar o Brasil num país de esquerda, se equivocou, né? Porque ele mudou, né? Não estou criticando, estou simplesmente dizendo, mudou, né? Bom, outros não mudam, né? E explicam mais claramente, estão mais convencidos que vão fazer. Eu não sei, esses candidatos aí mencionados, a diferença objetiva do que eles vão fazer vai ser muito pequena. Muito pequena, porque você tem... Por que vai ser pequena, a meu ver? Porque o Brasil cresceu, a sociedade brasileira ficou muito mais forte do que ela era antes. Então, o presidente não vai fazer o que ele quer, vai fazer o que é possível. E a sociedade coloca seus limites, né, no que é possível, né? Então, nas sociedades menos organizadas, muda o presidente, muda tudo. Aqui muda o presidente, dá a impressão que vai mudar tudo, não muda. Porque a mudança é mais lenta, depende de você mobilizar mais gente, de criar condições e tal. Então, eu não acho que, no caso posto aí, que seja um, seja outro, haja uma mudança muito significativa assim, de rumo macroeconômico, das políticas sociais. Não vai mudar. Essas políticas estão dadas há muito tempo, né? A luta contra a inflação, a necessidade de investir, tudo está dado. Vão mudar outras características de comportamento. Eu não quero entrar em detalhes, mas provavelmente uns candidatos são mais favoráveis à penetração dos partidos no Estado, outros são menos favoráveis. Isso pode acontecer, na orientação mais política, propriamente dita, do que no conteúdo econômico e social. O conteúdo econômico vai depender também da circunstância, né? Se o momento for de muita dificuldade econômica, obviamente, o Estado vai ter que entrar mais, né? Se for de menos dificuldade, vai entrar menos. Não é que o presidente seja mais favorável à presença do Estado ou ao mercado, é porque o momento exige uma coisa ou outra. E, às vezes, o mesmo presidente, em certa fase, é obrigado a fazer... é elevada, é obrigado a tomar uma decisão que é mais pró-Estado, outra é mais pró-mercado, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que nós vamos ter que esperar, ver quais desses vão se firmar como candidatos e o que eles vão dizer ao país. Como é que eles vão dizer? Depois, temos que julgar. E vão dizer com sinceridade, e têm capacidade efetiva política também de pôr em prática o que estão dizendo. E, de um modo direto ou indireto, são essas questões que, num país que tem muita população, que a população toda vota, e que o grau de informação é precário, há liberdade, mas o que passa de informação é precário, é difícil saber
qual vai ser o resultado disso aí. Quando você tem países onde os partidos são organizados, onde tem a memória política, é mais previsível. Você faz uma pesquisa de opinião, pega a Espanha, por exemplo. As pesquisas de opinião dão a diferença de 1, 2 pontos de um lado ou de outro. França também. E aquilo mais ou menos vai acontecer assim. Aqui você vê zigue-zague. Quando eu deixei o Ministério da Fazenda para ser candidato a presidente da República, eu tinha 12% e o Lula tinha 40%. Eu ganhei no primeiro turno 4 meses depois. Não é? Então, muda. Não é? O Collor, não é? Quer dizer, por quê? Muda porque, como não tem partido, como não tem memória, como os grupos não estão organizados, depende do vento. Não é? Não sei se isso é bom ou se é mal, mas é assim. Nos Estados Unidos, você perguntasse a mim, 2 anos antes, quem vai ser candidato, eu diria a Hillary. E vai ganhar. E se for Obama, pode perder. Não foi a Hillary, foi Obama e ganhou. Né? Se seguisse os dados disponíveis 2 anos antes, não. Né? Por que o Obama ganhou? Porque ele sintonizou com um sentimento profundo da sociedade americana naquele momento. E soube se expressar de acordo com o modo como as pessoas queriam ouvir. Não por oportunismo, porque ele utilizou os instrumentos de comunicação que eram usuais para a camada nova de participantes. Aqui, essa população brasileira é muito jovem. Então, cada eleição, praticamente, você tem que ter um esforço imenso para ouvir bem e entender o que essa gente está querendo. Né? Quais são os anseios? Né? Qual é o tema? Eu vejo que todo mundo fica cobrando desde já. Qual é o programa? Qual é não sei o que lá? Isso aí é coisa bom para encher linguiça no jornal, mas, na verdade, não vai ser assim, não. Vai ser mais adiante, vai depender do estado de espírito da população, da capacidade que tem os candidatos, os que estão com ele, de ouvir essa população e de expressar de um modo que essa população entenda o que ele está falando. É isso. Boa tarde, meu nome é Vanessa. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Enem e as reformas que estão sendo feitas no vestibular este ano, até porque muitas pessoas daqui são no 3º ano. Sim. Vão fazer vestibular. Bom, eu acho que o Enem foi um passo importante, porque você tem que ter um sistema de avaliação. Talvez a coisa mais importante nos países que estão se modernizando é que eles têm que entender que tem que haver avaliação. Tradicionalmente, no Brasil, ninguém gosta de ser avaliado. Você gosta de... Não gosta, ninguém, é humano, não é? Você gosta de ser, enfim, manter o seu status e não de saber se você está desempenhando bem ou não o seu papel. Então, eu acho bom que todo esse sistema de avaliação foram muito importantes. Como é que ele é feito? Eu não sei dos detalhes dessa nova proposta. Eu vi, por acaso, o ministro falando ontem, né, porque ele quer substituir o vestibular pelo Enem, né? E aí haveria a contestação foi a seguinte: se fizer isso, como as escolas são desiguais e a escola pública tem resultados piores que a privada, se bem que isso às vezes é contestável também, né? Não é sempre assim. Então, ele diz, se você faz do Enem a base para o vestibular, você está reproduzindo a desigualdade. Bem, a resposta do ministro até que foi, eu acho que eu entendo a posição deles. Não, é verdade isso, mas o que nós temos que fazer é melhorar a educação toda, pública ou privada e tal, o que também é verdadeiro. Né? Só vai haver realmente acesso democrático quando tanto faz público como privado ser de boa qualidade. Né? E aí, nesse caso, eu acho que é melhor, esse sistema será melhor do que o do vestibular, me parece. Eu acho que uma avaliação que seja do desempenho continuado é sempre melhor do que uma coisa de avaliação ocasional. Né? Eu fui, muitas vezes, membro de banca de exame vestibular na Universidade de São Paulo, na USP. Bom, eu examinava negócio de língua, francês. Era uma vergonha, porque agora acabou isso, mas era um massacre. Porque quem é que você pega o texto, dá o texto para o aluno e lê isso aí? Vai ler um pedaço de Racine. Bom, como é que vai ler Racine em voz alta? Você está tímido ali, né? Não sabe pronunciar, porque nunca ouviu, ele aprendeu na escola. É uma maldade, é uma coisa de classe, na verdade. É para botar para fora quem não teve um treinamento específico. Né? E botava para fora. Latim. Né? Ou passa em latim ou não entra. Quer dizer, isso é muito ruim. Esse é um falso rigor. Eu acho que é muito melhor que tenha uma avaliação que seja no decorrer do estudo e tudo mais. Que, enfim, em tese é o que eu acho. Boa tarde, meu nome é Stephanie. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de como que um país tão rico, com uma economia tão forte como os Estados Unidos, não conseguiu perceber que um dia poderia ser os bancos e muitas empresas quebrar, prejudicando não só os Estados Unidos, como muitos outros países.
Bom, primeiro é preciso entender que no sistema capitalista há uma tendência, de tempos em tempos, de ter o que se chama uma crise. E essa tendência se repete desde sempre e ela tem sempre uma certa característica, que é o quê? É que o sistema de crédito, de financiamento, ele vai mais depressa do que o sistema produtivo. E ele passa a requerer a difusão do crédito para pessoas que não têm capacidade de pagar, para poder manter o sistema produtivo. E, num dado momento, isso explode. Bom, isso sempre foi assim. Eu me refiro sempre a uma crise famosa, porque ela é específica, tem o seu charme, que é a crise chamada das tulipas, no século XVII, na Holanda. Começaram a especular sobre tulipa, uma planta. A minha tulipa vale 1.000 florins, eu pago 2.000 florins, eu pago 3.000. Vendi isso, não a tulipa, mas um papel correspondente, um título, um papel, dizendo, olha aqui, isso aqui vale tantas tulipas. Pegava esse papel e vendia em Londres, no mercado de Londres. Aí foram usando isso para dizer, olha, eu comprei tulipa por 5.000, consegui vender por 5.500, o outro comprou por 5.500, vendeu por 6.000, e ganhei não sei o quê, e ganhou. Tá? Até que alguém deixa de pagar, porque o preço fica lá em cima, o sujeito dá uma jogada, não consegue, dá um crédito para alguém que depois não consegue efetivar a compra, na hora que você vai pedir, me passa aqui meus florins e fica com o teu papel de tulipa, o sujeito, não, eu não tenho florim, e pá, arrebentou o sistema, século XVII. Tem um economista americano, canadense, chamado Galbraith, que tem um belíssimo livro onde ele descreve essas coisas, várias crises. E sempre tem isso. Bom, a proporção que você chamou a atenção agora, que essa sumiu, é nova. Por quê? Por causa da globalização. Porque com a internet, com esse sistema de dados eletrônicos, você aumentou muito a velocidade dessas trocas comerciais. Pega o petróleo, ou pega a soja. Se você for ler os jornais há 2 anos, estava lá em cima o preço, há 1 ano e meio. Lá em cima o preço. Bom, e diziam até o seguinte, está aumentando o preço da soja, do arroz, do milho, porque o mundo está melhor. Os chineses estão comendo mais, todo mundo, a carne está subindo porque estão comendo mais, estão comendo melhor. Então, igual. Na verdade, não era isso. Tinha isso também, mas acima disso não tinha nem comprador nem vendedor, era papel. Como tinha na tulipa, eu faço um papel, eu me comprometo a te entregar no ano seguinte não sei quantas toneladas de soja pelo valor X. Eu pego esse papel e o outro lá compra, mas com um diferencial. A soja vai valer um pouco mais. Então vai especulando. Bom, quando veio a crise, essa papelada acabou. Petróleo também. Quando desabou de 150 para 40, é porque uma boa parte do petróleo que estava sendo comprado e vendido na internet, no mundo todo, não era petróleo. Era um papel referente a um petróleo que não foi extraído ainda para um comprador que não existia ainda. Né? Bom, isso não acontecia com esta velocidade, nem nessa proporção no passado, você não tinha internet. Né? Então, eu falei Holanda e Londres, era ali ao lado. Possivelmente a ordem de compra é de barco, sei lá como é que ia. Né? Agora vai na hora. E cresceu de tal maneira que pegou todo o mundo. Mas a essência do fenômeno foi o mesmo. Nos Estados Unidos, o mercado imobiliário, que é um mercado importante, as pessoas começaram a construir muita casa e a vender muita casa. E havia alguém que fazia a hipoteca da casa. Então, e que não era banco, era empresa de hipoteca. Então, eu cheguei lá e dizia, olha aqui, você pode comprar a casa, essa casa vale $100.000. Então, você vai comprar essa casa e essa casa você me dá como garantia nesse papel. Se você não pagar, eu tenho esse papel, eu te expulso. Aí você pegava esse papel e dividia esse papel de $100.000 em 10 papéis de $10.000. A empresa que fez isso pega esses 10 papéis de $10.000, mistura com outros papéis de casa ou de café ou do que seja, faz o que chamava um produto estruturado e vende para um terceiro, que vende para um quarto. E isso espalhou pelo mundo todo. Europa, um pedacinho muito pequeno aqui, China. Quer dizer, aquela casinha lá, o risco do não pagamento, em vez de ficar com a empresa que fez a hipoteca inicial, ele distribuiu e dividiu e espalhou pelo mundo todo. Bom, e quando chegou, como os preços iam subindo das casas, o cara que comprou aquela casa por $100.000, ele vendia meses depois, o ano seguinte, por $150.000. O jeito comprava. Aí ele pegava uma nova hipoteca e comprava uma casa maior. E foi indo, fazia um castelo de cartas. Quando as pessoas... E as empresas de hipoteca incentivando o pessoal a comprar mais casa. E deixaram de analisar a capacidade de quem comprava a casa de honrar, de pagar.
e venderam casa em quantidade para quem não tinha dinheiro para pagar. Quando começa a haver uma dificuldade econômica qualquer e que um deixa de pagar, aí o outro deixa de pagar, o outro deixa de pagar, cai tudo. Né? Aí cai o valor das casas e essas hipotecas não valem mais nada. Isso que acontece com os bancos. Os bancos estão cheios de papel, hipoteca e outros tipos de... Não vou entrar, que é complicado. Derivativos, chama-se. De papéis desse tipo, que não vale... Acabou. Então, eu tinha, digamos, 100 milhões de dólares no banco. Eu vou ver, não, isso não vale 100 milhões, isso vale 10 milhões. Tipo, não tem, perdeu 90. Né? Perdeu talvez o que não tinha, porque estava também especulando e tal. Mas foi o que aconteceu e está acontecendo. E enquanto o preço das casas continuar caindo, como está caindo, mais novas hipotecas vão deixar de ter base. Então, os bancos vão ter mais prejuízo dessas tais hipotecas podres. E é por isso que o governo vai lá e tem que dar mais dinheiro para o banco, porque o banco está quebrado. E se o banco quebrar, o que o banco faz? Ele não empresta. E quando ele não empresta, ele paralisa. Não é a construção civil tudo, porque ele não empresta para mais ninguém. Começaram a não emprestar uns para os outros bancos. Por que um banco não emprestava para o outro? Porque olhava para o outro e dizia, quantos papéis podres você tem aí? Eu não sei. Então, eu só te empresto você pagar um juro muito alto. E aí para o crédito. E quando para o crédito, para a produção. E quando para a produção, dá desemprego. Isso, em termos assim, bem simples, é o que é a crise. Né? Então, e por que aconteceu isso, que foi a sua pergunta? Porque quando houve esse enorme crescimento do comércio mundial e da integração global, não tem regra que valha para o mundo todo. As regras são dos países. Né? Você não tem controle. Quando você passa uma hipoteca de um país para o outro, passou para o outro país. Né? E o governo emissor da hipoteca não tem controle sobre o outro país. Não há uma autoridade global, mundial, que regule isso. E nos Estados Unidos, eles fizeram, e aí é uma coisa maluca, de fato, eles fizeram o seguinte, eram agências hipotecárias que não eram dos bancos, mas faziam de conta que não eram. E o Banco Central, que é quem deve controlar isso, não pode controlar essas hipotecas, só pode controlar o que está no banco. E como o banco fingia que não era dele, não tinha controle. Todo mundo sabia que era assim, mas não tinha controle. Então, porque se tivesse controle, o Banco Central teria dito para o banco, vem cá, você está emprestando muito mais do que você tem de capital para garantir, se o cara não pagar, que você vai honrar. Não tinha isso. Por que não aconteceu nada no Brasil? Porque o Brasil tinha controle. Porque nós seguimos, enfim, umas recomendações que existem aí específicas. Né? Então, aqui você não pode, um banco não pode emprestar mais que 12 vezes o seu capital. Já é um risco grande. Ele empresta, o banco não tem... Se ele empresta para 12 pessoas, 1 milhão, né? E ele tem um capital de 1, que é 12 vezes o capital dele, se as 12 quebraram ao mesmo tempo, acabou. Ele não tem como honrar. Né? Lá nos Estados Unidos não eram 12, eram 40, 50 vezes. E nenhum banco central estava lá. Não pode fazer isso. Não havia regulamentação. Então, agora está havendo uma discussão muito grande no mundo para saber, dá para fazer regulamentação? E como é que faz uma regulamentação que seja válida para todos os países? E quem é a autoridade que diz qual é a regulamentação? É o Banco Central dos Estados Unidos? É o Banco Central do Brasil? É o da Europa? Ou vai ter um Banco Central dos bancos centrais? Ou vai haver um acordo entre os bancos centrais? É o que estão discutindo aí, para ver se tem alguma regulamentação para evitar, não vai evitar a crise, mas vai evitar que a crise assuma as proporções que assumiu por falta de total regulamentação. Mais uma última pergunta. Aí, 2 perguntas últimas. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Juliana. Eu queria saber, a mídia, ela representa, em parte, a opinião pública, e é muito sensacionalista. Eu queria saber se ela trouxe a crise como algo muito grandioso. A gente sabe que a crise é grande, mas eu queria saber se tem essas proporções que a mídia passou e tem passado. Não, eu acho que, no caso, a mídia foi até cautelosa, porque tem proporções grandes. Né? É claro que eu estou me referindo à crise dos países centrais. Né? Se você olhar, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra, praticamente todos os bancos ingleses foram afetados. Um ou outro que mais ou menos escapou. Né? Se você olhar na Espanha, os bancos não foram afetados dessa maneira, mas toda a parte de construção civil parou. Né? A taxa de desemprego na Espanha é de 14%, e a projeção é que vá a 20%. Ontem saiu um dado aqui no Brasil do Diese, o desemprego medido pelos critérios do Diese, que não são os do IBGE, o desemprego nas zonas metropolitanas do Brasil passou de 13% para 15%. É grande. Né? Então, eu acho que
Não é sensacionalismo, não. De fato, houve um problema grande. Às vezes a mídia exagera, mas, no caso, até pelo contrário. Eu noto que a mídia está procurando dizer que não é tão ruim assim, que tem saída e tal. Não estão exagerando, não. Já ouvi em sala de aula alguns professores falarem que seria até uma fase de transição para um novo sistema econômico. Você acha que você chegaria a isso? Bom, não sei, é difícil dizer isso, né? Eu acho que alguma modificação vai haver, alguma regulamentação vai haver. Como não há nenhum outro sistema econômico proposto, como é que vai fazer? Esse, por enquanto, é chute, não tem nada, né? Então, o que pode haver é regular melhor, aperfeiçoar melhor, evitar o protecionismo, que pode agravar. Tomara, mas eu não vejo que tenha um outro sistema econômico em marcha. Tinha outra pergunta lá. É a penúltima, tem mais um rapaz ali. Tem dois, então. Meu nome é Danilo, e falando em crise econômica, a gente percebe que há muita intervenção no Estado na economia. E eu queria saber se há alguma solução neoliberal para essa crise. Não, eu não creio que exista solução neoliberal. Primeiro, eu não sei bem o que é neoliberal. Eu acho que neoliberal, quando se fala disso, quer dizer exatamente o que ela perguntou. Falta de regulamentação, né? Ora, se a crise deriva da falta de regulamentação, não pode haver solução, a meu ver, neoliberal. Tem que haver uma solução sensata. Solução sensata vai implicar em alguma regulamentação. Regulamentação implica em governo, né? Agora, sim, não tem outro jeito. Vai ter que haver uma regulamentação e vai ter que haver, a meu ver, alguma ação de governo. Meu nome é Eric, eu queria saber, assim, no seu mandato, o que você fez que ajudou o Brasil não ser tanto afetado agora na crise, e se os países da América Latina foram, de algum jeito, beneficiados do Brasil não ter sido tão afetado pela crise? Bom, claro que na última pergunta, claro que nós não sermos tão afetados ajuda, né? Porque mantém o fluxo de comércio e tal. Mas a Argentina foi muito afetada. E não pela crise financeira, mas pela perda de valor das mercadorias commodities, né? Grãos, essa coisa de carne e tal. Então, o nosso comércio com a Argentina caiu pela metade no começo desse ano. O Brasil tem a vantagem de ter um mercado interno grande, que protegeu bastante, e isso certamente ajuda os nossos vizinhos também. Agora, o que foi feito que pode ter ajudado foi que o sistema, duas coisas. Primeiro, acabar com a inflação e valorizar a moeda. E segundo, o sistema que foi montado durante o meu período, que foi o do câmbio flutuante, né? O de ter uma lei de responsabilidade fiscal. Essas coisas ajudam, né? E o de termos feito com que o sistema financeiro obedecesse essas regras que eu mencionei aqui. Especificamente, há um banco central, um banco de acerto de contas em Basileia, que é um banco que devia ser o embrião de um banco central dos bancos centrais. E eles dão certas regras. Só que essas regras não são obrigatórias. Os Estados Unidos não aceitaram. Nós seguimos as regras. São regras de quê? De prudência, né? O Banco Central Brasileiro é ativo. Quando nós fizemos intervenções nos bancos, nós fizemos intervenção em banco, mas nós não fizemos como nos Estados Unidos. Nós punimos os donos, afastamos os donos e seguramos os bens deles, né? E obrigamos que eles vendessem o banco. E o Banco Central, o tempo todo, faz inspeções, ele controla. Isso foi feito com mais vigor a partir do meu governo. Então, de alguma maneira, sim, mas o governo do Lula manteve. E muita gente criticou o Banco Central, mas graças a ter um Banco Central ativo, que foi possível evitar que houvesse a crise. Boa tarde, meu nome é Otássia. Para complementar a pergunta do Danilo, diante dessa crise que a gente tem, da intervenção do Estado nas empresas privadas, a gente sabe que não tem um novo sistema proposto, né, para a economia mundial. Eu queria saber quais são as consequências para o capitalismo e se o senhor tem alguma sugestão para diminuir o impacto da crise mundial. Bom, para diminuir o impacto da crise mundial, o que os bancos estão fazendo, eles têm que fazer. Agora, isso é de curto prazo, né? E não estão conseguindo ainda. Bom, mas tem que fazer. Eles têm que dar os governos, os bancos centrais têm que dar crédito e tal e coisa. Bom, o que eu acho que mais a longo prazo que pode ser feito primeiro, reforçar as regulamentações a nível global, né? Se fosse possível, dar mais força às agências globais e democratizá-las. Eles agora tomaram uma decisão lá em Londres, importante, que é de dar mais recursos para o Fundo Monetário Internacional, que não tinha quase recursos. Agora, é preciso também democratizar o fundo.
Hoje, os Estados Unidos têm 16% das cotas do fundo. O Brasil tem 1%. 16% dá direito a veto. Porque lá é assim, 85% de apoio para poder passar alguma coisa. É uma coisa difícil de aceitar, né? Os chineses propuseram algo que aqui foi perguntado. Começaram a discutir a necessidade de se ter uma moeda global que substitua o dólar. No futuro, eu acho que isso vai precisar ser feito. Acho que a direção é essa mesmo, de reforçar as agências internacionais. Agora, quanto à questão de sistema produtivo alternativo. Bom, não existe nenhuma proposta de controle dos meios de produção pelo Estado, né? Onde houve isso, não deu certo, né? Agora, também não é necessário que o Estado seja completamente ausente de uma ação regulatória e, às vezes, mesmo de uma ação de investimento. Eu não sou contrário a que o Estado tenha algum setor, mesmo produtivo. Por exemplo, no caso do Brasil, a Petrobras enfim, ela é controlada pelo governo, mas ela não funciona como repartição pública. Ela funciona como uma empresa e ela tem sócios que não são governo e ela compete com empresas no mercado. O ruim é quando a empresa vira repartição pública. Porque o que acontece? Aí os partidos comandam, no meio, a corrupção, não sei o quê e tal. Então, eu não sou contra que ela é empresa pública, mas desde que ela não seja repartição pública. Pega o Banco do Brasil. Eu nunca fui favorável a privatizar o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil, é que os acionistas privados não exercem o seu poder lá. Mas o Banco do Brasil também, ele tem ações no mercado, né? O governo é o maior controlador. Bom, na medida em que o Banco do Brasil passa a agir como um banco, ou seja, ele não vai emprestar pelo poder político de quem pede, ele vai emprestar pela análise econômica, se a pessoa tem capacidade de pagar ou não, não há problema que seja público. Na medida em que começa a haver interferência política, em que o banco passa a virar mais repartição pública, aí vai dar problema no futuro, porque ele vai passar a emprestar pela pressão política, né? Então, o limite é mais a questão da condução da empresa. Eu acho até saudável que haja um pouco de diversificação. Por exemplo, no sistema bancário brasileiro, nós aqui temos 50% dos nossos bancos são públicos. Os depósitos são públicos, são dos bancos públicos. Os depósitos e os empréstimos também, 50% dos empréstimos. Que bancos? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Né? Fora os estaduais, são pequenininhos, mas Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. O resto é privado, é meio a meio, mais ou menos. Nesse meio a meio, metade do meio a meio é brasileiro, metade é estrangeiro, né? Tem países que não têm banco nacional, outros que não têm banco estatal. Eu acho que é melhor ter uma certa variabilidade nesse sistema. Então, e eu acho que isso não é uma questão ideológica, não é? Deve ser tudo público, deve ser tudo estatal. Depende de em que momento que não teria sido possível fazer a Companhia Siderúrgica Nacional se o governo não tivesse entrado. Ela não teria, provavelmente não ter se expandido se não tivesse sido privatizada. Depende de que momento, né? Mesma coisa da Petrobras. Não seria possível a Petrobras se não fosse estatal no começo. Se ela virasse repartição pública, seria muito ruim, né? Enfim, essas questões têm que ser vistas com muito matiz, não é cara ou coroa. E tem que ver sempre a questão principal. Está servindo ao interesse público ou não? Porque se serviu ao interesse estatal, é tão ruim quanto se serviu ao interesse privado. Pode ser estatal ou privado, desde que tenha o interesse público, desde que o consumidor, o povo, seja beneficiado com a ação das empresas. Obrigado.